O Platinum Dragon Lord e Ainz são a pior combinação da série, basicamente. Ele é quase um nêmesis para o Ainz, embora, é claro, o Ainz ainda seja muito mais brabo. Como se fosse para combinar com seu papel de autoproclamado protetor do mundo e alguém justo que protege as pessoas, a armadura do Platinum tem uma grande resistência a ataques de energia maligna e espiritual, então normalmente energia que mortos-vivos usam são muito ineficazes contra ele. Porém, em troca, sua armadura é bem vulnerável a quaisquer ataques e danos causados por ataques mágicos do elemento ácido. E por que exatamente ácido, eu sinceramente não faço ideia. Mas isso significa que existem sim maneiras de acabar com ele, é só que não é tão fácil e um pouco mais difícil do que parece. Além disso, como se para combinar ainda mais com a sua personalidade, as habilidades do Platinum são muito mais eficazes contra mortos-vivos. Tanto que é por isso que ele não via o Ainz, o Rei Feiticeiro, como uma ameaça, enquanto ao mesmo tempo ele pensava que a Albedo era perigosa contra ele, porque o Ainz, ou pelo menos o Ainz que ele conheceu, era incompatível com ele, era um morto-vivo e ele é o Platinum Dragon Lord, ele tem vantagem contra os mortos-vivos. O Platinum tem de tudo para ser a maior ameaça do Ainz nesse novo mundo. Em Overlord, muita coisa é cortada do anime, enquanto outras você pode ter se esquecido e outras nem apareceram ainda, talvez. E é claro que eu venho falar isso pra vocês, afinal eu amo Overlord e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, o Platinum Dragon, cujo o nome oficial é Saindorcus Vision, é o filho do Dragão Imperador. E quem é esse Dragão Imperador? É deixado a entender na série que ele seria o responsável por trazer os jogadores para esse novo mundo. Mas o que sabemos com certeza é que ele é um dragão extremamente poderoso. Porém, em sua busca pelo poder absoluto, ele acabou sendo corrompido. Pelo que parece, em sua corrupção, ele tentou trazer caos e desastre para um novo mundo, fazendo assim com que ele fosse temido por muitos até mesmo hoje em dia, principalmente a teocracia. Por isso, muitas pessoas querem se livrar do Vision apenas porque ele é filho do Dragão Imperador. Até Maruyama, que é o autor de Overlord, o ranqueou como número 1 acima de todos os habitantes do Novo Mundo originais dele. Não que ele é o mais poderoso atualmente, mas de todas as pessoas do Novo Mundo, ele era o mais poderoso, sem contar obviamente jogadores, porque entre jogadores e eles tem uns níveis completamente absurdos. Então, com isso em mente, sabendo que ele é o mais poderoso, você pode pensar na baguncinha que ele fez no passado, certo? O Platinum Dragon Lord sente muita culpa por todas as ações que o seu pai fez no passado e está disposto a aguentar a responsabilidade pelas suas ações e a destruição que o mesmo trouxe para o mundo, onde vemos que embora o pai tenha seguido o caminho da corrupção, o filho segue o caminho da justiça, digamos assim. Em terceiro lugar, há muito tempo atrás, os verdadeiros Dragon Lords tiveram uma grande guerra contra os 8 reis da ganância, como nós já sabemos, que tinha acontecido há mais ou menos 500 anos atrás. No caso, a culpa foi inteiramente dos reis, já que eles queriam pavimentar o caminho para que a raça humana dominasse todas as outras raças do mundo e fossem as mais poderosas. Então os dragões eram seus maiores empecilhos. E Vision foi um dos poucos Dragon Lords que sobreviveram a essa guerra tremenda que aconteceu. Em quarto lugar, o Dragon Lord é diferente dos outros Dragon Lords normais. Ele é alguém gentil e de bom coração, respeitando os humanos que ele vê como confiáveis. Mas nota-se que não são todos os humanos não, amigos. Apenas aqueles que ele vê como confiáveis. Ele não é um santo, ele não ama a humanidade, apenas algumas pessoas. Por causa disso também, ele está disposto a matar e sacrificar muita gente. Até mesmo enganar os seus próprios aliados ele faria, se fosse para conseguir atingir seus objetivos. E os objetivos dele seriam os bons objetivos para o mundo. Mas no fim, tudo depende do julgamento dele. Ele está disposto até mesmo trair seus companheiros para atingir eles. Em quinto lugar, há 200 anos atrás, o Platinum Dragon Lord se juntou e viajou com
os 13 heróis, sendo parte do grupo e um dos únicos que ainda está vivo, onde naquela época, ao lado dos seus companheiros, ele lutaria contra as deidades malignas, usando, é claro, o disfarce de sua armadura de platina, onde ele não fica dentro dela, e sim ele fica longe enquanto controla ela à distância. Então sim, não é que ele tem uma forma humana e está lá, aquela ali é uma armadura vazia que ele controla com seus poderes. Em sexto lugar, no passado, os 8 reis da ganância possuíram sua base incrível e quase impenetrável. Ele é o castelo voador chamado Eriuentil, que era a base da guilda deles. Mas claro, com eles caindo e indo, a base ficou vazia, e era uma ótima base. Então o Vision foi e tomou esse lugar como sua residência e ficou nela. E esse é o lugar onde vemos as famosas cenas dele na sua forma dragão, sentado, deitado, conversando com aquela mulher que eu esqueci o nome agora. É daquele lugar onde ele fica paradinho, controlando sua armadura à distância, inclusive. E ele não sai desse castelo com seu corpo verdadeiro em hipótese alguma, pois ele está guardando os itens poderosos que foram deixados lá pelos reis da ganância. E isso nos diz que sim, o legado, itens poderosíssimos, os 8 reis da ganância ainda estão lá. Imaginem o Ainz colocando a mão nesses itens, seria insano. Em sétimo lugar, porém, os 13 heróis conseguiram alguns dos itens que pertenciam aos 8 reis da ganância também. Isso porque, embora ele esteja guardando esses itens, como se fosse um guardião deles, o que, vamos ser sinceros, ele realmente não é não tinha por que ele estar fazendo isso na verdade, ele permitiu que alguns dos 13 heróis pegassem alguns itens mágicos, o que nos mostra que não é que ele está guardando os itens, mas é que ele quer escolher para quem vai. Se for algum dos seus amigos, tá bom, pode levar esses itens, mas agora pro resto, não. Eu sou o guardião que está guardando eles. E inclusive, os heróis pegaram esses itens para lutar contra as deidades malignas durante a batalha deles. Em oitavo lugar, e inclusive uma das companheiras do Vision em sua época como herói, era a Evil Eye. Sim, amigos, essa Loli não é tão Loli assim, porque ela é uma velha. Ela na época fez parte dos 13 heróis sob o nome de Landfall, e lutou contra as deidades malignas ao lado de Vision e dos seus outros companheiros, sendo inclusive uma pessoa que o próprio Platinum reconhece e até mesmo gosta, o que é surpreendente porque ele não gosta de quase ninguém. Em nono lugar, o nome verdadeiro do Platinum Dragon Lord, como eu já disse antes, é Tsaindorcus Vision, onde Platinum é apenas o epiteto pelo qual ele é conhecido, mas ele também tem o nome falso de Riku Aganeia, que é o nome que ele usou para se apresentar ao Ainz durante o seu encontro, ao Ainz no caso, né? Esse nome dele se traduz para Terra da Pureza, e isso meio que complementa o seu papel como autoproclamado, muito foco no autoproclamado, porque ele não é oficialmente, ele diz que ele é defensor do mundo. E sim, ele se apontou como defensor do mundo porque ele queria, então ele segue esse papel tomando as decisões pelo seu próprio julgamento. Em décimo lugar, na quarta temporada, durante o confronto contra Ainz, Vision usa a habilidade Barreira de Isolamento Mundial, e ela tem uma área de efeito gigantesca, cobrindo pelo menos 1 km até onde sabemos. Esse é um feitiço de mid-tier da Wild Magic, que basicamente cria um espaço separado da própria realidade, ao mesmo tempo que previne a entrada de outras pessoas e impede a saída de quem está lá dentro. É como se fosse uma prisão, uma barreira aprisionando as pessoas lá dentro mesmo. Além disso, ela também não deixa a magia passar por ela, bloqueando ela. Então é impossível você teletransportar para dentro ou para fora. Porém, existe uma maneira muito fácil de sair dessa barreira, que seria usando um item mundial. Se a pessoa estiver em posse ou segurando o item mundial, ela pode passar pela barreira tranquilamente, sem problema algum. Então, embora não seja todo mundo que tenha um item mundial em mãos assim do nada, se a pessoa tem um, essa barreira é inútil contra ela. Em 11º lugar, você sabia que a armadura do Platinum Dragon Lord e as armas flutuantes que giram em volta dela são um corpo só? Basicamente, é tudo considerado apenas um corpo, as armas e a armadura. E por isso que as 4 armas dele não são afetadas pelo feitiço Grande Quebra de Item, que serve justamente para quebrar itens, como o nome já diz. Mas, em troca, as armas possuem HP junto com a armadura. Mas claro, mesmo que eles tenham esse lado negativo, ainda é uma grande vantagem. Afinal, só o fato dela poder resistir a magias que vão contra armas normalmente, tornam elas armas muito boas. Em 12º lugar, e na floresta, quando o Platinum Dragon Lord se reagrupou com Azut-Indra, ele estava cauteloso com seu companheiro. Ele achou suspeito em como Azut sobreviveu a Albedo, o que é claro é um ponto muito válido, porque a Albedo é um monstro completo. Mas no caso do Platinum é que
que em sua cabeça maluca, ele pensou que a Albedo era muito mais forte que o Ainz. No caso, o Ainz, né? Porque ele não viu o verdadeiro Ainz. O Platino chegou até mesmo a pensar que Yasut tinha feito um acordo com a Albedo ou talvez com o próprio Rei Feiticeiro para trair ele, porque para ele era impossível o Yasut sair de lá sobrevivente. E isso também nos mostra o quão desconfiado esse maluco é. Embora também seja suspeito, porque o Yasut sair vivo de uma luta contra a Albedo é maluquice. Em 13º lugar, o Platinum Dragon Lord é tão poderoso que ele tem confiança de que pode triunfar e sair vitorioso até mesmo em uma luta contra a Shoutier, caso ele use seu corpo real contra ela. E Shoutier, que é uma das guardiãs mais poderosas da tumba de Nazarick, não é brincadeira. Ela, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores desafios que qualquer pessoal do Novo Mundo poderia enfrentar. Então, isso nos mostra a confiança que Vision tem em si mesmo e em seus poderes, principalmente no seu corpo principal. Em 14º lugar, de acordo com os cardinais da Teocracia Slane, caso eles lutassem contra o Platinum Dragon Lord, eles correm um grande e possível risco de ter seu país reduzido a terras chamuscadas com nada mais restando acima dela. E isso não só porque ele ainda está vivo, mas porque ele é filho do Dragão Imperador, o mais poderoso e temível de todos os dragões. Apenas por ele ser filho do Dragão Imperador já faz com que eles tenham muito medo e sejam cautelosos contra ele. Eles tratam Vision como se fosse uma das maiores ameaças que eles podem jamais enfrentar nesse mundo. E embora eles queiram acabar com ele, eles procedem com extrema cautela. Em 15º lugar, Vision possui habilidades sensoriais muito afiadas e por isso ele pode sentir instantaneamente seus oponentes a uma grande distância. Mesmo que as pessoas tentem se esconder, usar magias de ilusão ou outras paradas, eles não podem enganar os sentidos do Platinum Dragon Lord. E é por isso que é quase impossível pegar ele desprevenido. É mais fácil bolar planos para acabar com ele, tendo em vista que ele já sabe que você está chegando, do que tentar pegar ele de surpresa para criar uma armadilha em cima disso. Por isso que as armadilhas que são feitas sabendo que ele sabe de você são muito efetivas, porque não existe armadilha melhor do que aquela que você sabe que está lá, mas que você precisa pisar porque não tem alternativa. Esse tipo de armadilha é o único que funciona contra ele e também é o mais efetivo. E se o Vision se personifica como o bem do mundo, por outro lado, deve existir o mal, certo, amigos? E nesse vídeo você pode ver um pouco mais do mal desse mundo nesse caso. Fatos sombrios, pesados e tristes sobre Overlord que você vai gostar. Então assiste aí e não perde tempo. Agora eu fui.